noite para todo mundo. Obrigada, Léo e Cris, pelo convite. Minha estreia nesse formato em live. É engraçado, né? Eu acho que a primeira vez que me chamaram para fazer para conversar, até acho que está aqui o Pablo Pinheiro, de Natal, que está com uma proposta meio parecida, assim, de buscar esses outros modelos de ativar, de conversar, de criar esses outros canais. Eu fiquei um pouco ainda com receio e um pouco insegura de assumir, né, do que falar, porque não só por uma questão de novo formato, de se acostumar com essa coisa de ser blogueirinho agora, né, e de, enfim, estar na internet, mas por uma questão, assim, que para mim meio que eu fiquei meio paralisada mesmo com a coisa dessa mudança repentina de sentido de tudo, assim. Tanto assim, em relação aos próprios trabalhos, assim, claro que a gente tá, no dia a dia muda tudo, a gente está se reinventando, mas até em relação ao que eu estava fazendo, de repente, não, eu comecei a me perguntar se fazia sentido, né? E aí eu vejo assim que tem muitos artistas que estão produzindo coisas agora como resposta à pandemia. Eu acho isso interessante, mas tem uma outra parte na qual eu me incluo que ficou meio catatônica, assim, que ainda não está produzindo. Então, às vezes, as pessoas vão me perguntar, e aí, o que você está produzindo agora? Gente, eu não estou produzindo nada, né? Então, o que eu vou falar numa live, num momento desses? Mas o tempo vai passando e eu comecei a achar que falar dessa própria perda de sentido, ou essa necessidade de ressignificar, poderia ser um assunto interessante, até porque eu percebo nos trabalhos mesmo uma mudança de significado e de leituras possíveis, né? E assim, só para... Então, deixa eu começar aqui a passar as imagens. Passou. Para mostrar assim, um pouco o que eu estava fazendo quando tudo parou. Eu estava trabalhando muito nesse projeto, que inclusive eu escolhi essa imagem para começar a mostrar, que é o projeto Random City, que eu comecei lá em 2015, quando eu estava em residência na China. E eu devo muito assim a um gatilho que o Cris, a Camila e o pessoal da época da Beira, né? Beira? Era Beira, né? Teve com Fotodobras, que foi um convite para fazer alguma coisa que a gente ia publicar, então o projeto ia ter dobras e eu trabalhava com colagem e eu meio que fui tentar inventar alguma coisa para aquele projeto. E aí, como eu estava num contexto de uma cidade estranha e aquela cidade, uma das coisas que mais me chamava a atenção era justamente uma colagem de sentidos ali, porque e de tempos, assim, porque tem um bairro, é Xangai, né, a cidade que eu estou falando. Tem, tem um bairro que é francês, então tem arquitetura francesa, do lado tem um bairro tradicional, que tem a arquitetura de lá, daí tem um outro bairro que é inglês, e tem uma grande mistura, e daqui a pouco a gente não sabe mais onde é que a gente está. E eu comecei a fazer uma mistura com vários lugares que eu tinha já no meu arquivo, criando essa cidade misturada, que então participou desse projeto organizado por eles, foi publicado, e eu resolvi continuar fazendo isso foi crescendo e eu, além de usar o meu arquivo, eu comecei a fotografar para esse projeto e no momento que eu comecei a fotografar para esse projeto, o meu deslocamento passou a ser muito importante também. Então, estar em movimento, estar viajando, estar indo para outros lugares, era uma coisa que alimentava esse processo de trabalho, né? E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu comecei a me propor a trabalhar como se fosse de fato uma colagem interminável, e daí eu usei uma conta no Instagram para ir sempre alimentando e deixando isso visível. Isso virou um pouco um diário visual do que eu estava passando, por onde eu estava passando, de coisas que estavam acontecendo. Bom, isso começou cada vez mais a precisar de viagens, né, da minha caminhada. E eu tenho uma coisa que é bem própria do meu trabalho, que é
eu acho que por esse background como designer, por eu trabalhar em paralelo também como designer, é gostar muito do livro como suporte, né? Então, eu quase sempre me proponho a fazer um projeto e transformar ele num livro também. E esse aqui eu estava começando a pensar ele como um livro, comecei a fazer um boneco. Ele tem vários formatos, né? Ele está no Instagram, eu fiz ano passado essa exposição no Uruguai, daí ele virou uma instalação. Eu ia agora para a Espanha para fazer uma mini residência e expor esse trabalho lá pela primeira vez. Né? Isso teria sido agora, final de abril. E estava com essa ideia do livro. Quando tudo parou, eu pensei, bom, então, num primeiro momento, assim, um pouco romântico, ingênuo ou sem noção, não sei, então tá, já que tudo parou, o trabalho parou, não tenho mais nada para fazer, não tenho, né, nenhuma atividade mais corrente, eu vou mergulhar no boneco desse livro e no final eu vou ter um livro pronto. E o que aconteceu foi o contrário, eu não consegui mais mexer nesse trabalho, assim, porque eu pensei, qual o sentido de fazer um livro sobre uma mobilidade vertiginosa contemporânea que de repente não está mais acontecendo, assim, me deu uma sensação de ruptura mesmo, assim. Faz sentido continuar com isso ou tenho que incorporar o que está acontecendo ou isso é precipitado, enfim, eu precisei deixar ele parado, né? E por outro lado, eu botei ali no cantinho a data, que foi a data que eu publiquei essa foto. Eu caí lá no meu arquivo, assim, nas minhas memórias de projetos começados, que foi um trabalho que eu comecei a fazer em 2017, meio assim, que não foi terminado, ele ficou em suspenso, onde eu estava pensando São Paulo, e estava pensando a relação assim com a cidade, é uma coisa de tu não ver, de perder totalmente a conexão com o lugar. De certa forma, ele tem uma relação com o trabalho anterior, né, que tem uma perda de conexão com o lugar por uma mistura de identidades que vão se acumulando num mesmo lugar, e aqui era por uma falta de visibilidade, né, que o centro de São Paulo tem essa configuração bem específica, e eu fico totalmente perdida lá. E eu achei que isso podia ser interessante como trabalho. Comecei a fazer vários testes, não sabia muito ainda o que eu ia fazer, com gente, sem gente, com o sol batendo, com gente borrada. E acabou que, instintivamente, o que eu mais gostava eram dessas imagens totalmente vazias, que eram muito difíceis de conseguir, era sempre um problema, assim, e nessa situação meio nublada, né? Então, era bem complicado, porque durante a semana isso está cheio de gente, não está sempre, né, em movimento. No fim de semana, domingo, no início da manhã, no final da tarde, eu até consigo essa configuração. Não pode ter sol, porque senão também começa a ter umas luzes entrando, né, de uma maneira bem marcada. E começa a ser um pouco inseguro. Então, era todo um esforço para conseguir essas cenas vazias que eu comecei a repetir, pensando muito nessa coisa de não ter saída, assim, qual é a saída desse lugar. E isso ficou um pouco na gaveta, eu cheguei a incluir alguns projetos que foram para edital, mas acabou ficando um trabalho inédito, assim, meio não resolvido, assim, não tem um formato, não estava ali. E quando começou, né, ali 14 de março, assim, a gente já não estava numa quarentena, estava começando a parar, e eu pensei, nossa, amanhã vai ficar assim. Então, era uma relação engraçada da imagem ser uma imagem de um amanhã, uma imagem que tinha sido do passado, mas eu via ela como uma previsão de uma coisa que estava para acontecer. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, muito específica dessa mudança de sentido, é que quando eu fiz isso lá em 2017, isso ficou meio parado, um dos incômodos que eu sentia era que me pareceu meio catastrófico demais, assim, o que aconteceu? Por que eu quero mostrar São Paulo sem ninguém, assim,
teve uma guerra, explodiu uma bomba, sabe? Como é que acabou a população humana na Terra? Que é isso? Então, assim, eu não conseguia entender, eu tinha instintivamente uma vontade de produzir isso, mas não estava conseguindo resolver. E agora, ao contrário, eu não vejo mais isso como uma coisa trágica. Isso parece simplesmente uma cobertura jornalística banal da quarentena, assim, não deixou de ser uma coisa estranha e parece que a gente está vivendo uma situação tão estranha que normalizou isso, assim. Então eu também estou meio que tentando entender se isso vai virar uma coisa ou se isso é só um estudo, mas enfim, é esse processo que eu acho que mudou totalmente o entendimento da imagem a partir desse contexto. Aqui é só um exemplo também de um outro estudo que eu estava fazendo nessa mesma época, que também poderia ser um trabalho de quarentena. Eu comecei a olhar para trás nos meus trabalhos e pensar, nossa, eu vivi em quarentena antes da quarentena, porque muito do meu trabalho é uma coisa assim de observar e de estar contemplando a passagem do tempo, ou de estar pensando o isolamento na cidade, né? E aqui eu queria meio que criar um relógio ou pensar as horas a partir da incidência solar nos prédios, né? E essa diferença de cor, isso era um pouco o que eu tentei explicar antes, que para fazer as imagens anteriores, né, tinha que ser num dia nublado, senão a gente tem aqueles recortes da luz muito fortes, né, num lugar muito vertical como o centro de São Paulo. E, enfim, é um trabalho que poderia ser um trabalho é um trabalho fora do tempo, eu acho, né? E por isso ele meio que poderia ser de agora. E nisso do ser de agora, nesse trabalho aqui, teve agora o edital do Itaú, né? Que inclusive o Cris, temos aqui um contemplado. E quando eu vi assim que ia ter o edital do Itaú, e teve outro também, teve o PIP em casa, teve algumas outras coisas que estão acontecendo, sobre isolamento. Tem um monte de trabalho sobre isolamento. Aí quando eu comecei a ler, eles pedem um trabalho que foi feito agora. E eu fiquei me questionando muito o que é um trabalho feito agora, assim, será que é um trabalho de depois, de lá atrás? E aí, isso pensando assim de uma maneira mais filosófica em relação à fotografia e à imagem, né? Um trabalho que eu produzi lá atrás, mas que está fazendo sentido agora. Será que ele não é de agora? Assim, eu entendia por ali que não era aceito, né? Tem que ser clicado agora, mas faz sentido pensar. E assim, eu não estou falando isso nem como crítica ao edital, porque eu acho que o edital precisa criar cortes, enfim, eu estou falando mais em relação a pensar a imagem mesmo, né? E a produção do trabalho. Qual que é a gênese do trabalho? É quando a gente clica ou quando a gente decide que isso é um trabalho? É uma coisa que eu comecei a pensar em relação a essas imagens que estavam, enfim, produzidas num outro tempo e que de repente fizeram sentido para mim agora. Esse é um caso também. Isso foi uma fotografia que eu fiz. Na verdade, ela é um recorte de uma fotografia maior que eu fiz em 2007 ou 2006, em casa, assim, meio que brincando, experimentando. Achei interessante o reflexo na TV, aquelas TV bem antiguinha. E ficou nada, não era um trabalho, era uma imagem no arquivo. Aí em 2012, 13, quando eu estava fazendo o mestrado, que eu comecei a me interessar como pesquisa por essa sensação essa sensação de isolamento que a gente tem, mesmo estando muito perto das pessoas numa cidade, né? Que numa cidade a gente está muito junto e muito distante ao mesmo tempo. Eu me lembrei dessa imagem, aí eu reeditei ela, cortei esse pedaço, e aí em 2013 ela virou um trabalho. O clique é de 2007, né? Então, assim, qual é a data do trabalho, né? Aqui foi uma continuação, assim, meio que pensando, porque me interessava muito, assim, inspirada no Edward Hopper, que é um pintor que fala muito desse isolamento das pessoas na cidade. Eu comecei a achar interessante essa coisa da tela também, do se ver em tela e
Mas ali no caso da televisão, uma coisa que talvez já está até datada super datada pelo formato da TV, que para mim já era uma TV fora de época, mas eu ainda usava. E aí comecei a brincar com a imagem, com luz e tal, mas também poderia ser um trabalho de isolamento, de quarentena, né? Ele agora parece fazer um sentido diferente, que antes era, sei lá, a vida na cidade, agora é, sei lá, a vida isolada. Na cidade também, não, mas enfim, por um motivo externo, né? E ali alguém falou do Conhecidos, já tem isso, né? Então, o Conhecidos de Vista foi um projeto bem dessa época, né? Desse último trabalho. Na verdade, esse último trabalho foi por causa do Conhecidos de Vista, que eu morando num prédio, comecei a pensar nessa coisa da gente se ver através de janelas, né? E principalmente de uma relação que eu acho que é muito específica das pessoas entre janela, porque é diferente, por exemplo, de um vizinho de casa que tu pode atravessar a rua ou caminhar na calçada, tu vai cumprimentar, mesmo que tu não conheça, tu tem um meio de conhecer e de criar intimidade. Um vizinho de janela, e essas janelas às vezes são muito próximas, tu tem um fosso entre vocês, né? Tu não sabe nem qual é o andar, dá para imaginar, mas pode ser um pouco diferente as alturas dos prédios, então pode enganar. Tu não sabe se aquilo ali é a parte da frente, a parte de trás, então não tem como acessar aquela pessoa. E às vezes cria uma intimidade muito grande, de certa forma, porque acompanha a vida e as intimidades, ou enfim, o dia a dia. E isso hoje, eu acho que é interessante também, porque enfim, tá todo mundo vivendo essa situação de uma forma muito mais potencializada, né? Ele começou como uma investigação sobre o urbano, sobre morar na cidade, e agora, mediante assim o isolamento, a coisa muda um pouco de figura, né? E essa relação pode ser tanto um momento de conforto, aquelas pequenas coisas do dia a dia que às vezes dão uma suavizada, uma divertida de ver o que a pessoa está fazendo, como pode ser também, claro, a perda da sua privacidade, mas isso está muito mais potencializado agora, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam, tu não tá fazendo, não tá seguindo com conhecidos, não tá... Mas eu acho que não tem muito como para mim, assim, porque senão ia ficar... Geralmente o trabalho ele parte de uma experiência ou de uma coisa que me instiga naquele momento, né? E agora, tipo, requentar ia ser meio que Conhecidos de Vista a saga versão Covid, sei lá, ia ser uma coisa horrorosa, não ia ter como fazer. Eu acho que é legal trazer para conversar, eu acho que ele pode ser um ponto de partida para outros projetos de outras pessoas, pode ser um diálogo interessante, mas eu não consigo ver ele não é mais a minha questão, né? Então é uma coisa que ficou bem resolvida naquele momento, aqui só para mostrar algumas imagens. E ele tinha, claro, que um processo de trabalho que não poderia ter sido feito em quarentena, porque eu ia de fato, eu fui na casa de 50 pessoas, mais de 50 pessoas, escolhidas aleatoriamente, sem hora marcada, então tinha uma coisa de bater, pedir para entrar, tinha uma coisa de conseguir isso, assim, porque né? A gente vive num país com violência urbana, todo mundo tem medo de alguém. Agora, até os agentes de saúde não estão conseguindo fazer teste, porque as pessoas têm medo de deixar para entrar, porque eu acho que pode ser golpe, né? Então, imagina chegar alguém do nada e dizer: eu quero tirar foto da tua vista. Mas nem tem vista, que louca, tem um prédio na frente. Então, tinha também uma questão de desafio em relação a conseguir driblar isso e conseguir entrar nesses espaços. Isso não poderia ser numa quarentena. Aqui, só para mostrar a página do livro, sempre tem os depoimentos também, porque além das imagens, me interessava as pessoas contando o que elas sabiam do vizinho da frente, né? E essas cenas, que acho que são as cenas que muita gente está vivendo agora,
das pessoas nas situações mais corriqueiras, né? Aqui só para mostrar um pouquinho como é que ficou o resultado do livro. E aqui esse é um que eu acho interessante também trazer, porque esse é uma pequena série que foi feita a partir de um refúgio do Conhecidos de Vista, que para conseguir aquele efeito que eu queria, né, de ter a luz dentro, ter a luz fora, acabou tendo um monte de tratamento, às vezes sobreposição de imagem, sanduíche de imagem, né, para não conseguir, para ter definição nas luzes diferentes. E muitas vezes eu chegava, sim, por acidente ou depois deliberadamente nesse resultado, né? Quando, né, essa questão da contraluz era muito forte. Até eu entender também qual era a luz que eu queria para conseguir fazer o tipo de fotografia que eu queria, porque não era tão claro para mim naquela época a importância do dia nublado. Hoje eu sou a louquinha do dia nublado. Se tiver um dia nublado, tô na rua fotografando. Mas quando eu estava fazendo, eu primeiro achava que era importante ter um raio de luz entrando. Em algumas fotos, de fato, era interessante. Era muito difícil saber o que eu ia ter. Como ele era um trabalho muito processual, assim, que saiu de caminhar e não sabia onde eu ia entrar e a janela que eu me mostrar para que lado que era muito difícil de prever a luz que eu ia ter, né? Então, às vezes, tinha esses resultados, principalmente nos dias de sol, com uma incidência muito diferente. E graficamente eu achei isso interessante e acabei juntando essas imagens numa série que na época eu chamei de Claustrofobia, participou do Diário Contemporâneo em 2014. E hoje, nesse resgate que eu estava fazendo, esses trabalhos que poderiam ter sido feitos na quarentena e que eu acho que conversam com a situação de quarentena, que podem ser resgatados agora, eu comecei a achar esse trabalho pesado demais. Assim, na época que eu fiz, ele era uma coisa gráfica, era uma provocação. Claro que tinha sempre esse cuidado que tem na maioria dos outros também, que é de nunca ter céu, então o horizonte está sempre tapado, que aumenta a situação de claustrofobia, né? Alguém tinha falado antes daqueles anteriores lá como era claustrofóbico. Essa era a minha intenção. Mas agora eu pensei, nossa, mas agora as pessoas parecem uma sentença, porque antes era uma provocação. Se eu começar a publicar claustrofobia, eu achei não faz sentido, assim, é pesado. E isso também comecei a pensar nessa questão da mudança do sentido das coisas, né? Esse aqui também eu achei engraçado trazer de volta, que foi acho que os primeiros trabalhos, assim, bem brincando com a fotografia, tentando entender o dentro e o fora, sem muita intenção. E aí eu trago ele na dissertação de mestrado como embrião de toda essa coisa do dentro e o fora que acabou sendo o Conhecidos de Vista, que é tu ter um pouco de uma intimidade num lado de dentro e uma coisa meio tapada do lado de fora e que agora, de novo, ele parece fazer sentido, né? E esse, que é o último trabalho que eu ia mostrar, eu acho que ele é bem bonito, assim, para essa situação, que é a escala de cor do tempo para o ano que passou, que ele propõe tipo uma medição do tempo, uma marcação do tempo a partir da cor do céu, né? E essa questão desse tempo que é inexorável e essa escala que é uma escala que a gente não tem como comprovar, uma escala que é uma coisa que se faz justamente para medir as coisas e aqui ela foi criada como uma provocação também, né? Uma escala de ferro. Estou dizendo que as cores nesses dias, nessas horas foram assim. Como organização, só para entender um pouco, assim, cada coluna é um mês do ano e cada linha é um intervalo de hora, assim, tipo das 6, 7 da manhã até as 6, 7 da noite. Ele não tem uma precisão muito definida, porque, né,
intervalo de tempo varia muito, né? E eu também, assim, meus trabalhos, eles parecem sempre ser muito rígidos, eu acho que partindo de um método, assim, muito controlado, mas, na verdade, eles são feitos meio de forma caótica, então não tinha, assim, um tripé paradinho que eu ia lá e clicava de tempo em tempo. Ele dá a entender essa passagem do tempo e também, de novo, né, um trabalho de quarentena, um trabalho para quem está em casa, não pode sair, está achando alguma coisa por onde se entreter, por onde quase um presidiário que está lá marcando as cruzinhas de alguma maneira. Mas assim, não sei se eu falei muito rápido, se a gente pode abrir para pergunta já, será? Falei rápido, né? Deixa eu coordenar as coisas aqui para liberar o povo. Deixa eu ver, eu falei para ir escrevendo coisa que eu ia ler, mas daí a gente está falando e não consegue. E o processo criativo está bloqueado, que eu acho que é o que acontece com a maioria. Cris, muda. Pera aí. Fala, Léo. Isso, agora tu deixa só habilitados as pessoas a se desmutarem, né? Allow E aí, participants to unmute themselves. É isso? E aí, isso. Agora todo mundo pode abrir o microfone quando quiser perguntar alguma coisa. A gente vai tentando entender isso. Não sei se a gente deixa... Pode até, acho que, tirar o share da tela pra gente conseguir se ver mais agora, talvez. Será, Letícia? Ah, boa, boa. Que aí a gente consegue ver quem perguntar na hora. Isso, ó, estamos os 39 participantes aqui, direitinho. E aí a gente pode começar. Eu acho que não falou rápido, não. Falou muito bem, assim. Queria agradecer pela fala. Teve coisas ali, a gente tá aqui, a gente fica se falando no nosso grupo da casa enquanto as pessoas estão falando. E eu já tinha botado ali que maravilha de fala, assim, porque essa questão que tu colocou ali no início sobre o edital do Emergências, né, que Cristiano Santana é um dos vencedores, foi uma coisa que me pegou muito também lendo, que era... Eu também estava pensando em coisas do meu trabalho dos HDs, enfim, e parecia que eu forçava um argumento, assim, de que eu estou fazendo agora, mas ele não foi clicado agora, ele não é nem clicado por mim, muito menos clicado agora, mas esse pensamento... para mim ele é muito importante, que tu coloca quanto que um trabalho é feito. Ele é feito quando ele clica ou quando tu pensa sobre ele e dá um significado, um sentido para ele, coloca ele para existir neste tempo de agora. Ele ganha uma outra camada, ele é outro trabalho, basicamente, né? Isso que a gente estava vendo agora dos teus trabalhos, de falar, bom, tu sempre produziu em quarentena, sabe? É um pouco isso, os trabalhos são sempre esses trabalhos de dentro de casa, olhando para fora. Tentando entender isso direitinho e essa observação do tempo, da escala, das cores, e é isso, dá pra ver, e achei muito bom também, só fazendo observações, né, não são perguntas, mas de quando também tu colocou ali da rigidez, sabe, de que parece que o trabalho é rígido, mas ele é feito de uma forma muito caótica e tal, mas eu acho incrível que na solução tu consegue organizar a ponto de que eles sejam menos caóticos e pareçam talvez mais organizados desde o princípio. Assim, parece que é super metódica, mas é a forma de conseguir mostrar isso de maneira ordenada, né? E acho isso que isso facilita ou funciona muito para a leitura dos trabalhos de maneira geral, dos teus. E deu para ver muito isso na apresentação aqui, essa relação do que é embrião neles, né? Do que vem de onde e como eles vão se conectando a ponto de chegar nesse centro de São Paulo vazio, mas que é quase que o recorte das fotos do Random City, onde eles vão se colando, porque os prédios se colam e estabelecem ali um formato semelhante às colagens anteriores, né? Então... Só gostaria de falar. Numa daquelas que eu mostrei, eu acabei não apontando, mas tem um pedacinho dela dentro que é aquele centro de São Paulo cheio de gente, assim, então isso tudo meio que faz parte, uma coisa povoa o outro trabalho, sabe? Então, são recortes de um mesmo processo, assim. Não, eu acho super interessante dos trabalhos, assim, e
talvez venha um pouco da tua percepção acadêmica mesmo. Eu acho que o mestrado faz muito bem nisso, em a gente olhar a própria produção e entender nela uma ideia de sequência, né? De onde os trabalhos se tocam, assim. Deixa de ser essa coisa de uma produção... não sei, às vezes a gente produz muita coisa e olha pouco para o que a gente produz, né? E a academia nos força a olhar e escrever sobre aquilo, então refletir sobre a produção que está sendo... sobre a própria produção, né? Sobre o que se desenvolve. E isso traz esse encontro de sequências, né? De uma coisa que estava em um trabalho e que ali, às vezes, como tu mesmo colocou, eu achei muito bonito falar assim, isso aqui era uma experiência. Não necessariamente ele tenha que ser, tudo tem que ser trabalho, sabe? Tudo a gente tem que terminar. Não. Muitas vezes a gente está experimentando alguma coisa para ver o que dali vai sair, né? Então aquelas vistas que tu mostrou do lado de trás, é isso. Tudo poderia ser de agora, justamente porque o trabalho me parece, e gostei muito de quando tu falou isso, de que o trabalho não é somente feito no momento em que ele é clicado. Para mim, ele é muito feito no momento em que ele é compartilhado, no momento em que ele é editado, enfim, no momento em que a gente coloca o trabalho no tempo dele e a reflexão que se faz a partir disso. Enfim, parabéns, gostei muito. Bom, o microfone está aberto de um jeito que, assim, quem tiver um computador, com um note, é só clicar na barra de espaço e aí o microfone está aberto, tá? Quem Segura, é só tiver segurar, né? Só segurar, aperta e segura, isso, segura ali. E quando soltar, viu? Quando solta, daí não ouve mais. Letícia, Alexandre. Oi. Primeiro, te parabenizar, linda a apresentação, os trabalhos. Vi esse teu trabalho do Prêmio Diário aqui em Belém, que, por sinal, até lembro todo mundo aí que está nessa sala, as inscrições ainda estão abertas e tem prêmio de residência artística aqui em Belém, e que, inclusive, é aqui nesse lugar aqui, que está aparecendo aqui atrás. Então, está aberto. Mas, enfim, vi teu trabalho no Diário. E também uma coisa que o Léo colocou, que eu acho muito bonito que você falou, é essa questão que vem do edital também do Itaú, mas essa questão do tempo do trabalho. E o quanto, a meu ver, né, é uma pergunta, uma colocação, mas também para você discorrer. Eu compreendo o trabalho, ele acolhe todos os tempos, entendeu? É um trabalho, na verdade, ele provoca o passado, o presente e o futuro. Ele é feito e ele reverbera vários tempos. Então, acho que não vejo como uma limitação ou um purismo a pessoa, né, se sentir culpada por estar revisitando alguma caixa, porque qualquer imagem que volta, essa imagem ela é o aqui agora. Tanto que a gente compreende o tempo mesmo na qualidade, né, não no sentido cronos, né, mas kairos. Eu acho que o passado e o futuro eles só têm um sentido, que é no presente. A gente vive sempre o presente e as imagens estão no presente. Mesmo uma imagem do passado, quando eu pego, ela só tem algum sentido que ela está sendo lida e atualizada para agora, né? E acho lindo que o teu trabalho traz, até nesse último, nessa gradação de luminosidade, que é quase que um calendário de dias do ano pela luz. Então, tem uma questão do tempo aí embutida no teu discurso que é muito lindo e, ao mesmo tempo, é muito elegante, porque ele se traduz de uma maneira plástica, muito sutil, mas muito denso também, provoca muitas reflexões. Não sei o que você acha dessas questões do tempo que eu me refiro. Eu concordo contigo assim que o tempo do trabalho tem esse outro tempo, né? Porque tem o tempo da gente ter
sei lá, um insight, produzir coisas e depois isso vai se resolver num trabalho. E tem o tempo do espectador que vai criar outro tempo, que é o da visão dele, né? Porque para mim me interessa muito, mais do que a imagem fotográfica em si, eu acho que me interessa mais o efeito que ela causa no olhar da pessoa. Para mim, acho que o trabalho acontece mesmo quando, por exemplo, alguém me conta uma história de vizinho porque viu o meu trabalho e passou a observar isso. Ou quando alguém foi tomar banho, tinha aquela janela canelada e viu a incidência da luz e passou a perceber isso, assim. Tem esse outro lugar do trabalho que para mim ele é fora do trabalho, que ele é imaterial e que ele é na experiência da pessoa depois, assim. Isso é o que mais me interessa como resultado, né? E claro, isso vai sempre se renovando e mudando, e cada pessoa vai ressignificar a partir da sua experiência e também isso vai levar para outro tempo, né? Mais alguma pergunta do grupo? Quem vai? Eu posso falar? Pode falar, Cerise. Tá. Letícia, parabéns pelo teu trabalho. Quero dar parabéns também para o Cris, né? E não é uma pergunta, é mais uma colocação assim. Porque tu foi apresentando o teu trabalho, fazendo um discurso sobre ele, mas eu fui construindo um outro discurso. Eu fui construindo o discurso de agora, da quarentena, do isolamento, né? E das fotos que eu tenho visto na internet, e no primeiro olhar, quando eu via a foto de chamada, né, de hoje, eu, sem ler, eu pensei, essa foto foi feita agora. Então, aí, porque essa relação imagem e texto é um pouco conflituosa, não sei, mas assim, não é uma coisa assim que a gente diga, digamos assim, muitas vezes a gente pensa que a imagem ela precisa falar sem o texto, mas muitas vezes o texto precisa acompanhar a imagem. Então, tem muita discussão sobre isso e essa relação texto-imagem. Aí eu me questiono, a tua imagem, ela proporciona, no mínimo, 2 discursos, né? Então, o teu discurso de quando foi feito, né? E esse discurso da quarentena. E aí é uma reflexão sobre isso, porque sempre me incomoda isso dessa crítica a essa relação imagem e discurso. Para mim não é uma coisa muito, digamos assim, muito clara, né? E aí eu vejo assim no teu trabalho agora, nesse de agora, né, perfeitamente essa possibilidade de um discurso feito pela imagem sem o texto, de um discurso feito pela essa construção, esse diálogo texto-imagem, né? Então, queria que tu falasse um pouco assim, ó, no teu trabalho, como que tu vê isso, sabe? Se tu precisa sempre construir um discurso, ou tu não faz isso, ou tu deixa que ele se... Como é que tu vê isso? É mais um comentário, assim, não é bem uma pergunta, mas... Um discurso no sentido de explicar o trabalho, Isso, ou não de fazer explicar... parte do trabalho. De fazer parte, de construir, porque quando tu mostrou tua imagem, se tu não falasse nada, ela teria um discurso pronto que seria o discurso de hoje. Não sei se eu me fiz entender. Ela teria um discurso pronto que seria o discurso da quarentena. Mas o que tu apresentou não é isso, entende? E aí eu sempre me questiono quando quem trabalha com imagem tem sempre esse conflito. Eu explico minha imagem, não explico, eu construo um discurso sobre ela, não construo, a minha imagem passa o que eu quis falar, sabe? E agora ficou bem claro para mim que o teu trabalho, ele possibilita, né, esse duplo discurso, digamos assim, ele constrói 2 situações completamente diferentes, né? E como que tu vê isso? Eu acho que depende muito de cada trabalho, depende muito da intenção da pessoa, assim. Por exemplo,
o Conhecidos de Vista, para mim, é um projeto que o texto faz parte e é necessário e é uma camada de sentido. Assim, ele é possível sem, eu até já apresentei sem, o texto que eu falo do depoimento das pessoas, né? Mas ele é muito importante para dar a reflexão que eu quero causar. Isso não possa trazer leituras diferentes. Acho que são coisas diferentes, assim, tipo, a leitura que o espectador vai fazer sempre é aberta e é pessoal e a gente não tem controle. E acho que isso é bom. Então, agora a gente pode querer dirigir mais ou menos o trabalho, né, por intenções artísticas e com isso usar ou não de recursos textuais. Eu não vejo problema nenhum, assim, acho que mas isso é muito, assim, pode variar muito, dependendo da intenção de cada trabalho, de cada contexto. Para mim é importante, assim, não é necessariamente... Eu não me preocupo tanto quando a pessoa vai entender. Se ela tiver um entendimento totalmente diferente do que eu imaginava, eu acho até interessante. Mas eu tenho que estar muito segura das minhas intenções, assim. É uma questão, acho que, de sinceridade de processo, não sei explicar, mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não que eu saiba o tempo inteiro. Às vezes, que nem eu falei ali, aquele trabalho do centro de São Paulo, eu não comecei a fazer, eu estava levando para um lugar que eu não tinha certeza, agora eu acho que talvez leve para outro, mas no momento em que eu finalizar, eu vou ter alguma convicção em relação ao que eu estou querendo dizer. Mas isso não quer dizer que é o que as pessoas vão entender, eu acho que isso faz parte do trabalho com imagem, é meio que impossível não ter esse significado aberto, né? Não sei se eu te respondi. Não, sim, na verdade era mais uma colocação assim para que eu vendo o teu trabalho, eu pensei sempre nesse conflito da imagem, texto, construir um discurso, não construir, sabe? E é como tu disse, o que tu fez, pelo menos no início, me deu a entender que tu não, por exemplo, não é que tu não quisesse, mas não faz sentido para ti um discurso de quarentena sobre o teu trabalho hoje. Mas ele tem esse discurso que foge ao teu querer, né? Entende? Mas, assim, eu fico sempre pensando nessa necessidade de construir um discurso em relação à imagem, sabe? Foi mais um comentário, mas ok, tu falou exatamente mais ou menos o que eu tinha No pensado. caso, eu não sei se responde um pouco, mas eu sou das defensoras do texto, num caso específico que é de livro, né, que tem todo nos fotolivros, tem muita gente que fala não pode ter texto nenhum, porque a imagem tem que dar conta sozinha do Pois discurso. Pensando nessas críticas que eu questionei, que eu coloquei E eu, pessoalmente, eu acho, principalmente com questões informativas, assim, eu acho que às vezes o texto ele pode ser uma chave de leitura, assim, que a gente tem que ser generoso com o espectador, de não assim, de repente um trabalho ele tem essa intenção de ser um total enigma e ok, mas nem sempre ele tem isso e eu acho que dá uma chave de leitura para o espectador, que não é necessariamente explicar, mas às vezes o título é a chave necessária e é a palavra para quebrar aquele mistério completo da imagem, né? Então, eu gosto, assim, eu acho que é um recurso que soma. Eu acho que tem aí uma questão. Opa, peraí, deixa eu sair depois. Eu te abro, mas que era só cruzando as lives. Teve a live do Foto Sururu semana passada com a Priscila Bur, a Maíra, acho que tá online aqui também. E ali surgiu um pouco da relação do texto, né? De como trabalhar o texto. E alguém falou, eu não gosto de texto no trabalho fotográfico, não lembro quem era. E eu acho que explica demais. Alguém falou alguma coisa assim. Eu pensei, mas nem todo texto precisa explicar. É isso, talvez claro. a gente sempre se pega nesse critério quando é um texto ruim. Um texto ruim é um texto ruim. Ele pode ser longo, curto, ele vai continuar sendo ruim, né? Mas um texto bom, às vezes ele é, como tu falou, ele é misterioso o suficiente para dar uma chave de acesso para alguém não ficar perdido naquilo que está chegando. Coitado, às vezes a gente faz trabalhos complicados que, coitadinho de alguém chegar ali sem nada, sabe? Sem uma pontezinha assim de ligação. Eu acho que é uma preocupação interessante para o fotógrafo, documentarista, para artista visual, enfim, para quem quer que seja, ser generoso com quem está se dispondo a ver o que a gente faz, né?
Então, de alguma maneira, estabelecer um vínculo, um elo, alguma coisa que traga para perto. E isso não precisa ser explicativo, não é essa coisa de, então eu tenho que dizer isso para que você entenda o que eu estou dizendo. Não, aí já estaria nosso querido amigo Rancière com o Espectador Emancipado, dizendo que quem entrar lá vai dar um jeito de entender alguma coisa dentro da sua experiência, da sua expectativa, vai chegar na frente de uma obra e vai estabelecer alguma conexão, que pode ser até a aversão àquilo que está vendo, mas é uma conexão, certo? Então, o texto, eu acho que às vezes ajuda justamente a te territorializar naquilo, sabe? Te trazer para uma coisa que não fica tão hermética, que só entendam os grandes estudiosos sobre aquele tema, né? Mas só para fazer um gancho também com o que a Cerise disse, eu acho que no teu trabalho, a questão do texto ali também tá, quando ela diz, mas tu não quer a quarentena nele, mas isso não é não querer, porque tu fala sobre isso quando se ativa o trabalho agora, ele traz dentro dele o pensamento sobre será que isso é de agora ou não, né? O que a gente falou ali dos tempos, se ele é do passado, ele é o tempo inteiro, ele reconfigura esse presente, né? Que foi o que o Sequeira colocou também, o trabalho fotográfico, ele faz isso, ele se reconfigura, ele traz alguma coisa de um passado, né? Do isso foi, então ele sempre é alguma coisa do passado que se reconfigura no presente para ser ativado, né? Quem está vendo aquilo pela primeira vez ou vendo num momento novo. Então acho que isso ficou muito latente assim na apresentação, na tua apresentação e no teu trabalho. Não, eu acho que a questão do não querer da quarentena que eu falei foi mais no sentido de que, para mim, nesse momento, não fazia um sentido dar uma continuidade ao Conhecidos de Vista. Que teve gente que perguntou e que poderia ser tipo uma sacada de marketing, vou fazer o Conhecidos de Vista versão quarentena, mas isso ia perder isso sim ia perder o sentido. Eu prefiro que ele, tal como ele é, seja lido à luz da quarentena, do que agora eu aproveitar um gancho para tentar, a menos que eu estivesse sentindo isso de fato, poderia ser, mas não é o caso, aí sim, mas era mais nesse sentido, assim, de tipo, tirar o coelho da cartola ou aproveitar para requentar um hit. Isso que eu não quis. Sim, e é justamente nesse sentido que eu falei, que eu entendi a tua colocação desse discurso, não texto, não estou me referindo a texto escrito, mas desse discurso que o teu trabalho trouxe quando foi produzido, esse discurso que tu tem hoje sobre o teu trabalho, né, como tu mesmo disse, né, tu não pretende que ele seja requentado porque tu não quer falar, né, assim, desse trabalho como um trabalho da quarentena, mas é um discurso possível, digamos, perfeito para hoje, né? Se para qualquer pessoa que olhar a tua fotografia, é mais nesse sentido que eu coloquei, né? Assim, desses discursos possíveis da imagem, né? E foi mais ou menos nesse sentido, mas está perfeito. Gente, são 8h03 e eu quero abrir, a gente vai se caminhando, assim, infelizmente, para o final, e eu quero saber se mais alguém tem alguma, microfone está aberto. Eu também gostaria depois. Então vamos para assim, ó, Sinara, vamos lá, Rafael, então é Sinara, Rafael, mais quem? Isso. Acho que foram os dois. Aí então, já fica Sinara e Rafael, tá contigo, Sinara. Bom, a primeira coisa que é evidente nisso é que a senhorita Letícia é uma trabalhadora, né? Porque, assim, tem muito trabalho nesse material, assim, é uma coisa até emocionante, assim, tem muito trabalho, né? Isso é uma coisa evidente. E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta que vai parecer meio boba para vocês, mas é que é muito importante para mim, porque eu trabalho com experiência, com visualidade urbana e principalmente com essa vivência dessa urbanidade contemporânea no meu trabalho de doutorado, que recentemente foi concluído, inclusive. Então, me interessa saber... Eu não estou me vendo, então eu fico fazendo palhaçada, desculpa. Me interessa saber se existe uma sensação que tu experimenta em relação a essa ambiência, a esse lugar, essa paisagem da cidade, porque eu acho, e foi nisso que eu tenho pensado nos últimos anos, de que a gente tem uma certa conformação do espaço urbano
urbano, que é uma conformação que já não responde a determinadas necessidades desse ser contemporâneo, desse ser que a gente tá, que a gente é. E me interessaria saber, é evidente que isso está no trabalho, mas às vezes quando os autores, as autoras verbalizam, né, qual é a percepção e como é que essa experiência de estar muito observando essas paisagens, como é que isso bate até corporalmente nas pessoas que estão enfrentando essas paisagens urbanas. Então, é óbvio que eu teria toda uma leitura, né, sobre o que eu vejo no teu trabalho a partir do que eu estudei e pensei sobre a cidade, mas eu queria ouvir isso de ti, assim, se tem uma sensação, uma percepção geral, assim, se esse desconforto é um desconforto que é muito evidente isso quando tu fala, né, da coisa da percepção da distância, né, de que a gente parece estar muito perto, mas a gente está muito longe, e isso é uma coisa que se evidencia hoje nessa história da quarentena, e também a questão de que quando tu olha para uma cidade vazia, é muito mais, na minha opinião, uma visualidade de ruína do que uma visualidade lá do cenário de um crime, como era o Atelier lá em Paris. Eu acho que a gente já está no outro registro, né? Não é mais só uma visualidade hostil em que a gente tem receio a cada esquina, mas é uma visualidade de que a gente parece que está construindo um monte de coisa que já não funciona muito, né? Então eu queria um pouco te ouvir isso, assim, não pense que, obviamente, que o teu trabalho por si só ele já não provocaria uma série de reflexões, mas é que me interessaria te ouvir, assim, porque eu acho que dessa fala também a gente, para mim, é importante, né? Sim. Eu acho que vem bem disso que tu tá falando, Sinara. O trabalho, ele vem do incômodo corporal perceptivo, assim, para mim a cidade, ela é um enigma. E, assim, na maioria dos trabalhos que eu mostrei, nunca tem horizonte, né? Então, é um incômodo em relação à impossibilidade de ver. Por isso, eu até tinha colocado no título A Busca por Horizontes, que eu acho que isso meio que permeia, talvez metaforicamente, também muito literalmente, todos esses trabalhos. Eu acho engraçado, assim, às vezes me comentam comigo assim, como tu gosta de fotografar prédio? E para mim, eu não estou fotografando prédio, eu estou fotografando o horizonte que eu não estou vendo, a paisagem que eu não estou vendo, a vista barrada e essa impossibilidade de ver muito longe. Então, isso é uma reação que é corporal, né? Que é do meu sentido, assim. Então, eu acho que totalmente, assim, o trabalho ele é um desdobramento disso. E sim, me interessa, e eu tenho até buscado ler e entender teorias do urbanismo, o que estão falando agora, pensando também, né, sei lá, de me instrumentar mais nessa discussão. Eu fico também sempre num embate, que eu acho que conhecimento é sempre muito bom, mas eu também fico com medo de um pouco perder não vou dizer inocência, mas é uma relação que não foi mediada ainda pelo conhecimento, que ela é puramente sensorial, de estar num lugar e reagir a ele através dos sentidos. Então, para mim, o trabalho é sempre uma reação dos sentidos, assim. Legal, obrigada, Letícia. É tipo uma perda do céu, assim, mais ou menos. É uma perda do céu, exatamente. É uma perda do céu, uma perda do chão, né? E é uma total desconexão também com a natureza. Eu lembro que eu fiquei muito impactada quando eu fiz a residência em São Paulo em 2017, de descobrir que é uma coisa que, sei lá, quem sabe mais da cidade deve saber, que a cidade está sobre rios, que tem rios que passam por baixo, que tem camadas e camadas de concreto, e ainda existe o rio correndo lá. E a gente não tem nenhuma noção, e nesses lugares onde tem mais prédio, a gente perde até a noção da topografia, se não consegue ver, assim, tu só vê que tu tá subindo ou tá descendo quando tu tá caminhando no lugar, mas ao longe tu perde total referência do terreno, né? Então é uma perda do céu, é uma perda da terra, é uma perda
ali no caso do centro de São Paulo também, das direções, de não saber onde é que é sul, onde é que é norte, né? Então é esse incômodo do corpo, né? Legal. Tinha mais alguém? Tinha eu. Rafael. Posso falar? Claro. Bom, boa noite. Primeiro, parabéns aí pela iniciativa aí de fazer essas lives. Fiquei impressionado. Eu sou professor, eu sou de Leme, interior de São Paulo. Estou aqui com meus alunos assistindo a live online, cada um no seu cantinho, né? E debatendo aqui num chat à parte. Eles estão maravilhados. Eu já tinha mostrado trabalhos do Alexandre. A câmera para mostrar todo mundo aí, Rafael. Aqui só tem eu. Né? Cada um está na sua casa, infelizmente. Já apresentei o trabalho do Alexandre para eles e já apresentei da Letícia. Até entrei em contato com a Letícia uma vez para tentar trazer ela aqui numa semana de fotografia. Quem sabe, né? Posteriormente a gente consiga. E nós temos tá mais fácil, quer dizer, agora nesse momento exato está difícil, mas eu por causa da quarentena e porque, enfim, eu tô no Rio Grande do Sul, mas eu me mudei para São Paulo, viu? Tá bem tô bem pertinho, agora a gente pode marcar. Ótimo, ótimo. E nós temos até um exemplar do Conhecidos de Vista aqui na unidade escolar, que você enviou, agradeço imensamente. Então, assim, é um trabalho espetacular, eu já falo dos meus alunos desses trabalhos já faz um tempo. E hoje, nesse momento, eu estou numa aula que seria sobre acervo fotográfico. Então, eu teria duas perguntas, né, porque eu também oriento os TCCs deles. Uma pergunta seria, como é esse acervo fotográfico seu? É bem cuidado, não é? Como que está esse espaço do acervo, né, seu? Porque a gente estava comentando aqui como é interessante a gente rever trabalhos e ele entender esse atemporal que eles têm, né? E o segundo ponto é sobre o processo criativo seu, né? Dessas inquietações que você encontra. Daí você vai atrás de leitura, você vai atrás de referências fotográficas. Como que é seu processo nisso? Então, duas em uma aí do acervo, como você enxerga o seu acervo e como que você enxerga o seu processo criativo de leitura e de fotógrafos também. Tá. Sobre acervo, o Léo aí, ele é testemunha da minha desorganização, porque eu perdi um HD inteiro e fui pedir socorro para ele, porque não tinha mais em lugar nenhum as imagens. E daí eu aprendi um pouco que é importante, nesse momento que eu perdi esse HD, a ter as imagens duplicadas, mas eu sou um caos, assim, embora eu sei que pelo trabalho não pareça, eu não consigo, eu aconselho todo mundo a ser organizado e não fazer o que eu faço, mas eu não consigo ser muito organizada. Eu estou tentando, pelo menos, manter duplicado o que virou trabalho, mas eu não consigo me organizar muito. Agora, eu acho interessante, assim, eu acho super importante, acho que é legal como material, a gente sempre pode voltar e ressignificar, né, algumas coisas que a gente teve e não usou e vai redescobrindo. Então, eu acho que é um material importante de conseguir criar esses mecanismos, assim, de guardar direitinho. Eu, às vezes, tento, assim, vou botar aquelas keywords, né? Vou botar umas para conseguir achar, porque para mim é muito importante. Como eu trabalho muito com colagem, se eu conseguisse, preciso de uma pessoa caminhando na calçada. E isso me ajudaria muito, mas eu começo a fazer e daí eu paro no meio, então tá tudo uma confusão. Enfim, não façam como eu. E sobre o processo, eu acho que sempre começa assim o trabalho assim, ele nasce de uma percepção, assim, de um momento, de uma intuição. E aí a coisa vai se desdobrando, e no momento que vai se desdobrando, sim, daí eu vou cada vez mais buscando referências, vendo outros artistas, mas eu tenho notado também que é uma coisa importante, é manter
tentar criar alguma prática de trabalho, algum hábito que a gente consiga manter, assim, aquela coisa de ateliê, que pra gente que trabalha com fotografia às vezes é complicado, porque difícil, nem sempre trabalha com ateliê, né? Mas aquela coisa de ter a prática diária. Então, o Random City, esse trabalho que eu mostrei no início, que ele é uma grande colagem, ele meio que funciona para mim como isso, assim, como uma forma de ter uma coisa sempre em movimento, porque às vezes os trabalhos eles surgem no meio de outros, assim, né? Então, é importante estar em movimento. Ele sai de uma intuição, mas essa intuição às vezes ela começou no meio de um outro processo. E aí vai se racionalizando e vai indo para outro lugar. Mas eu acho assim que como uma tática é importante criar alguma rotina de projeto, sei lá, isso daí vai depender de cada um, quem gosta muito de fotografar o tempo todo, fotografar todo dia, quem edita o material, editar, quem trabalha com colagem, manter alguma coisa em movimento, assim, porque isso ativa muito, uma coisa vai desdobrando em outra, né? Show, muitíssimo obrigado. E vamos combinar aí, quem sabe faz live. Vamos combinar, vamos combinar. Obrigadão. Parabéns pelo pessoal, projeto espetacular. Gente, acho que a gente vai ficar por aqui. Eu não sei se alguém tem alguma questão ainda. A gente vai se encaminhando para o final já. É isso, então. Bom, agradecer todo mundo que está aí durante essa hora e 15 minutos, 20 minutos que a gente está juntos. Letícia, eu sempre gostei do teu trabalho, mas te ouvir falar sobre vai nos dando algumas chaves de entrada, alguns entendimentos, algumas reflexões e talvez esteja aí a função da palavra, né? Obrigada também, obrigada pelo convite, obrigada por todos que estão aí. Valeu, foi ótimo, agradeço muito também, como o Cris falou, foi incrível, é muito bom te ouvir falar do teu trabalho, muito bom mesmo, sim. Que bom, Foi eu fico meio nervosa de falar do trabalho. Não, mas foi ótimo, fala muito bem. Certo, minha gente, nos vemos semana que vem, então, aqui, e a gente vai seguindo com as nossas lives, certo? Obrigado a todo mundo, o Cris está responsável por dar e encerrar nossa sala. Valeu, gente. Tchau, Valeu, tchau. gente. Abraço. Valeu.